Olá, eu sou Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar. Trabalho com essa técnica há bastante tempo, trabalho na minha cidade, onde eu moro, em João Pessoa, trabalho em Brasília, trabalho em Santa Cruz, e assim as cidades aos poucos vão chegando também para a gente poder ir lá e levar um pouquinho do conhecimento sobre o fluxo do amor na família. E para quem não conhece o que é a constelação familiar, ela foi criada por um alemão chamado Bert Helling. Helling descobriu o fluxo do amor na família e dentro desse fluxo desse amor, Bert descobriu 3 leis que regem o fluxo desse amor. A primeira lei é a lei do pertencer, a segunda lei é a lei do dar e receber e a terceira lei é a lei da hierarquia. Então, se de alguma forma uma dessas leis é quebrada, é rompida, há um emaranhamento na vida das pessoas. As pessoas acabam copiando o comportamento de algum desses membros que foi excluído. Então, dentro dessas 3 leis do fluxo do amor, tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser honrado. E hoje o nosso tema da constelação é sobre uma frase que o Bert nos diz, ele diz assim: o bem e o mal estão a serviço. Então eu quero falar um pouco isso para vocês sobre essa estrutura. Mas como assim, Elisângela? O mal está a serviço? O mal está a serviço, assim como o bem também está a serviço. E ambos levam a um resultado, ao resultado do bem. Um exemplo que eu posso dar para vocês sobre isso, eu constelei uma pessoa lá e ela veio com um tema que ela trouxe sobre 2 violências sexuais que ela sofreu e dos 2 irmãos dela. Então essa pessoa chegou para mim e disse: Elisângela, eu quero constelar isso porque isso já está passando para outros membros da minha família. Então, quando a gente começou a constelar, a gente começou a observar que ela foi uma pessoa que teve uma estrutura de uma super proteção na família. Então, a mãe e o pai protegeram demais. Foi uma criança que ela foi muito protegida, muito mimada, inclusive. Então, assim, ela não sabia agir na vida, ela não sabia tomar atitudes na vida. Tudo que ela ia fazer tinha sempre a mãe ou o pai que fazia por ela. Então essa pessoa, ela ficou como se ela fosse uma presa fácil para as outras pessoas. E em determinado momento da vida dela, um dos irmãos, ele violentou ela. E depois passou mais algum tempo e o outro irmão também violentou ela. Então isso foi uma dor muito grande. Ela não podia contar para ninguém porque estava dentro da família dela e ela não podia contar essa situação de ter 2 pessoas, 2 irmãos que a violentassem. Então, assim, nem ela podia chegar para o pai e para a mãe para dizer tal situação e ela ficou como se tivesse meio que no beco sem saída. E qual foi a grande lição que ela tomou disso tudo, né? Ela teve um impulso muito forte de se resgatar, de se proteger disso, da própria família. Então ela saiu de perto dessa família. Ela foi para outro estado, inclusive, e casou, conheceu uma pessoa e casou. E ela fez isso para poder ter a coragem de poder dizer assim: com essa dor eu vou ser alguém. Então, às vezes a gente pensa assim: não, mas isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito brutal, inclusive. E de fato é. É uma dor que fica uma cicatriz muito grande na alma e no corpo. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha com o olhar da constelação familiar, a gente vê
que esses irmãos também estavam a serviço, para que ela tivesse impulso de ir para a vida, de resgatar uma força dentro dela que ela não tinha, dessa super proteção que ela sempre teve dos pais. Então, assim, é dolorido, é difícil a gente entender todo esse processo de dizer que o mal está a serviço, assim como o bem está a serviço. Então hoje ela toma a causa da vida dela, essa proteção da mulher. Essa mulher, ela resgatou um feminino dentro dela, um feminino sagrado, um feminino muito bonito. Então, as dores da vida, elas sempre vão acontecer. Sempre tem situações onde a gente está a aprender alguma coisa. O que é que vai diferenciar uma pessoa em relação à outra? É a sabedoria que nós vamos ter diante daquela dor. Ainda em cima desse tema, também teve um caso, se eu não me engano, se eu não estou enganada, foi em Israel, que uma mulher sofreu uma violência sexual de 5 homens. Então, 5 homens botaram ela no ônibus e iam violentando ela. E chegou um determinado momento que ela não suportou tamanha brutalidade e ela pulou pela janela do ônibus. E quando ela pulou, um carro passou por cima dela e ela morreu. E nesse país, nenhum homem podia ser denunciado contra a violência sexual, porque é um país de extrema radicalidade machista, inclusive. E com esse fato ocorrido, o que foi que aconteceu? Houve uma marcha imensa, todas as mulheres se reuniram e exigiram do governo que a partir de agora, devido a esse caso, que em casos de violências sexuais, que os homens fossem sim denunciados. Então é esse pensamento de Bert que ele nos traz, de que é essa questão de quando a gente diz assim, o mal também está a serviço. Quando a gente vê que dentro daquela situação, que é uma situação limite, a gente consegue, a partir de agora, nesse segundo exemplo que eu dei, a gente consegue uma proteção, uma lei que vai proteger as mulheres. Então, inclusive, foi visto que nesse país diminuiu casos de violências por conta disso. Então, aceitar, entender e permitir que determinadas coisas aconteçam na vida da gente e que temos dentro da gente 50% de atração daquilo, é uma doação muito profunda de um entendimento de que fazemos parte de um todo. Eu faço parte de um todo, você também faz parte de um todo. Então a constelação, ela traz esse pensamento filosófico para a gente ir mais além diante das situações que são traumáticas, são situações que marcam, mas são situações também que a gente pode ir mais diante disso. Então, o bem e o mal estão a serviço, e sempre para o bem.